Nessa época do ano, a conjuntivite se torna, digamos assim, um bem comum, né? É que, por causa dos ventos, o vírus viaja mais rapidamente e passa de uma pessoa para outra. Mas o que é a conjuntivite? É possível evitá-la? Aqui comigo o oftalmologista Christian Bertarini e você participa pelo nosso WhatsApp, que é o 99897 1000. Doutor Christian, bom dia, obrigada por ter vindo, viu? Bom dia, Mônica. Obrigado. Olha, agora é hora da conjuntivite aparecer, né? E o que é a conjuntivite para a gente começar a nossa conversa? Bom, Mônica, a gente pode definir a conjuntivite como sendo um processo inflamatório da membrana que recobre a superfície ocular, chamada de conjuntiva. Então, todo o processo, todo e qualquer processo inflamatório da superfície ocular que envolve a conjuntiva é chamado de conjuntivite. Importante lembrar, no início da sua conversa, que você citou um tipo de conjuntivite, que é a conjuntivite infecciosa. Mas nós temos que entender que existem outras formas de conjuntivite não infecciosa. Nós temos também, por exemplo, as conjuntivites alérgicas, que são muito frequentes também nessa época do ano. Muito pruriginosas, muita coceira, vermelhidão, irritação da superfície ocular. E ninguém pega, isso não se transmite, né? Tá. Temos também algumas formas de conjuntivite químicas associadas, por exemplo, ao uso de maquiagem, protetor solar, né? Algumas conjuntivites associadas a doenças imunológicas, mas essa conjuntivite que causa epidemia, que causa medo, que assusta as pessoas, realmente são as conjuntivites infecciosas. E essa pega? A conjuntivite infecciosa pega, mas é importante também aqui fazer uma divisão. Certo. Porque nós temos as conjuntivites bacterianas e nós temos as conjuntivites virais. As conjuntivites bacterianas, causadas por bactérias, elas são mais frequentes em pacientes que estão acamados, sob cuidados de higiene inadequados, idosos, pacientes que têm imunodepressão, como diabéticos ou outras formas de imunodepressão. Ou seja, é menos frequente a conjuntivite bacteriana e ela está sempre associada a algum tipo de fator predisponente. Entendi. Já as conjuntivites virais são essas que, assim como os resfriados, são extremamente contagiosas e causam esses surtos e epidemias que são tão frequentes no nosso meio. E os sintomas? Por exemplo, olho lacrimejando demais, vermelhidão, essa coceira, são sintomas e existem outros sintomas, doutor Christian? Sim. Bom, primeira coisa, a conjuntivite, ela tende a ser insidiosa, ela não começa já abrindo com todos os tipos de sintomas. Então, inicialmente, você pode ter ardência, sensação de areia nos olhos, de corpo estranho, lacrimejamento e um discreto vermelhidão. Com o passar dos dias, esses sintomas vão se acentuando e nós podemos ter também embaçamento visual, e aí depois eu vou fazer uma pequena observação, Claro. E principalmente a ocorrência de secreção. Começa a ter uma secreção que pode ser mais mucoide e algumas vezes até assume um caráter de aspecto purulento, amarelado, né, que assusta tanto as pessoas. Existem algumas conjuntivites que acompanham os resfriados. Então, a pessoa fica com uma síndrome gripal associada, uma pequena irritação na garganta, uma pequena coriza, e os olhos ficam vermelhos, etc. E já existe outro tipo de conjuntivite que compromete mesmo só o olho. A pior de todas, que nós infelizmente estamos num surto agora, é a ceratoconjuntivite epidêmica causada por uma cepa específica de adenovírus. Ela é terrível porque ela dura muitos dias, algumas vezes até 3 semanas. Os olhos, a visão fica prejudicada, a pessoa tem dificuldade e muita dor, incômodo. Por quê? Porque ela não pega só a conjuntiva, ela também pega a córnea. Por isso que é chamada de ceratoconjuntivite. Extremamente contagiosa. Lembrando que as pessoas transmitem conjuntivite muito mais com as mãos do que com os olhos propriamente dito. As que são associadas a sintomas de resfriado, o ato de espirrar ou tossir pode transmitir. Mas o mais comum é a pessoa passar a mão nos olhos, levar no ambiente e vai contaminando. E aí vai contaminando, né? Vai Uma pegando reação em cadeia, não é, cadeia. doutor Christian? E nesse caso, como é que é o tratamento, nesse caso dessa conjuntivite? Todas têm um tipo de tratamento? Sim. E por isso até reforça aquela questão da automedicação. Colírio, e aí vai, Se né, tem uma doutor coisa Christian? que definitivamente não pode existir automedicação é com conjuntivite. Por quê? Por exemplo, eu fui aqui muito superficial. Eu falei para você de conjuntivites virais, falei da conjuntivite adenoviral, mas tem uma conjuntivite, por exemplo, causada por herpes.
que precisa de cobertura antibiótica. É vírus também, mas você precisa de cobertura antibiótica. Você não pode usar, por exemplo, corticoides, anti-inflamatórios. E se você pegar uma solução universal, você pode ficar com um problema muito maior do que a conjuntivite em si. Então, cuidado com essa questão de automedicação. Conjuntivite alérgica, às vezes medidas ambientais, uma higienização dos olhos com solução fisiológica e um colíriozinho antistamínico já é suficiente para resolver na esmagadora maioria das vezes. Agora, uma conjuntivite bacteriana, você precisa de antibiótico, uma conjuntivite viral, eventualmente você vai precisar de corticoide, anti-inflamatório, uma higiene, remoção de membranas quando elas se formam. Então, você precisa de assistência médica adequada. E, às vezes, até vai precisar dar um tempo do trabalho, do convívio social, doutor Christian? Por dois motivos. Primeiro, para se cuidar. Exatamente. E depois, para impedir a propagação por condições sanitárias, né, até de proteção da população. Você tem que remover aquele indivíduo do trabalho, senão ele vai causar uma epidemia no ambiente de trabalho dele. E prevenção? É possível a gente falar em prevenção? Sim, possível falar em prevenção. Primeira coisa, como eu já disse, conjuntivite é transmitido muito mais pelas mãos. Então, existe a prevenção que parte da pessoa que está doente, que é sempre lavar as mãos após se medicar, vai fazer a limpeza dos olhos, remoção da secreção e tudo, termina, lave as mãos, passa um álcool gel, etc. Remover o indivíduo do convívio social e alertar as pessoas de modo geral, por exemplo, professoras, para poder ficar observando uma criança que começa com sintomas, para avisar os pais, para procurar atendimento médico, para confirmar e remover do convívio. Então, né? Isso tudo a gente está agindo dentro do universo das ações preventivas e você impede que isso vá se multiplicando. Piscina também, tem que tomar cuidado. Né? E agora com esse calor que veio da última quinta-feira para cá na região, Isso. as pessoas estão... E nas escolas, principalmente, que a gente está no período escolar, né? Escolar. No inverno, as pessoas se aglomeram muito também, né? Com muita proximidade tende a propiciar a propagação desse tipo de infecção. Eu me lembro que durante a nossa entrevista agora o senhor falou sobre embaçamento visual. Sim. Em relação à conjuntivite, né? O embaçamento visual, ele ocorre basicamente por duas questões. Primeiro, o acúmulo de secreção. Muita secreção na superfície do olho acaba... Quando a pessoa pisca, a secreção passa na frente da córnea e acaba causando um certo embaçamento. E nos casos onde também existe a ceratite, que é a inflamação da córnea, como a córnea fica muito irregular, isso piora a qualidade da visão e muitas vezes de forma assim, a impedir a pessoa de exercer atividades básicas do dia a dia. Doutor Christian, óculos escuros também pode ajudar nessa época do ano? Ajuda um pouco, porque entre os sintomas e entre os elementos que causam desconforto durante a conjuntivite, tem a fotofobia, que é uma sensibilidade exacerbada à luz. Então, o paciente, quando bota um óculos de sol, ele tem mais conforto durante aquele processo que ele está doente. E, de certa forma, impede de ficar levando a mão toda hora, né? Porque, às vezes, uma conjuntivite, mas isso é importante a gente falar, ela começa como uma conjuntivite viral. Mas pelo desconforto, até de forma instintiva, a pessoa toda hora fica levando a mão no olho. Então ela pega numa coisa que está suja e leva a mão no olho e leva agora uma bactéria. Então ele passa a ter dois problemas. Ele passa a ter a viral com uma sobreinfecção bacteriana. Então é preciso ficar atento agora nessa época. Eu acho que essa questão que o senhor reforçou das mãos é muito importante, porque é uma mania que a gente tem. Né? O olho está coçando, você vai ali, leva né? A mão. E leva, como eu fiz aqui agora. Então, é sempre importante isso e nessa época do ano. Eu quero muito agradecer ao Dr. Christian Bertarini, que é oftalmologista, com a gente aqui hoje no Manhã Total, falando sobre conjuntivite, como é importante a gente ter essa higiene, prestar atenção e nunca se automedicar. Né, Dr. Christian? Obrigada, viu? Obrigado, eu. Boa semana para o senhor. Para todos nós. Tá? Obrigado. Volte sempre.